porque algo novo sempre tem a ver com mudanças. E mudanças, quando são boas mudanças, a gente sempre se alegra, fica feliz, mas nem sempre as mudanças são boas. Ou, às vezes, as mudanças elas são até boas para Deus, para os resultados, mas enquanto você está passando por elas, você não se sente muito feliz. Então, eu queria estar compartilhando com os irmãos aqui, com os irmãos em casa também, o texto de Lucas 3, do versículo 1 ao versículo 3, o meu microfone não está bom, que diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Iruteia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anã e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano em que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, do deserto, e ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Eu acho que eu não preciso do retorno aqui, não. Tá? Ele que está dando um eco aqui. João Batista foi uma pessoa muito diferenciada no tempo em que ele viveu. Então, ele era filho de Zacarias, que era um sumo sacerdote, primo de Jesus também. É interessante que João Batista ele tinha uma característica de vida pessoal, que ele era um eremita, ele vivia afastado da sociedade e do convívio social. Ele também, diz o texto de Mateus 3,4, que ele vestia pele de camelo, que ele cingia-se de cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Eu acho que nem naquele tempo, muito menos no nosso tempo, isso é algo comum. É lá no Acre que a gente faz algumas extravagâncias alimentares e se veste, às vezes, também de uma maneira diferente. Se você pegar minhas fotos, quando eu estava pregando lá, a minha calça está aqui revirada até a canela, eu estou descalço, porque em alguns lugares a gente acabava de falar, de dar uma palavra, a gente tinha que entrar no rio, entrar na canoa, sujava tudo, então não dá para eu ficar nesse padrãozinho que eu estou aqui. Então, tu ficava de qualquer jeito ali e vamos embora. Mas João Batista, ele tinha esses aspectos assim, bem diferentes. E diz os evangelhos que ele percorria pelo deserto da Judéia, até os vilarejos do Jordão, e ele falava sobre esse batismo, que é o batismo do arrependimento. Então, lá em Mateus 3,2, a gente vai ver esse exemplo de João Batista, e ele anunciando a vinda de Jesus Cristo e chamando as pessoas: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Só abrindo um parênteses aqui, o arrependei-vos daqui de Campo Grande, ele faleceu, né? Eu conhecia ele desde menino, e ele ficava sempre ali na boca do túnel, e arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele já está no reino, mas tem muita gente aqui que ainda precisa do arrependimento que ele pregava. Então, João Batista, ele pregava esse batismo do arrependimento, porque para João, esse microfone não está bom, eu acho que eu vou trocar por isso aqui. Então, esse aqui está melhor. Para João, o reino do Messias, ele estava chegando, e o arrependimento era a forma de você desfrutar desse reino. Então, por isso, ele era incisivo na anunciação dessa palavra, desse arrependimento. E quando João ele expressava essa palavra arrependimento, essa palavra ela significava metanoia, uma palavra que vem do grego, que está ali no texto em grego do Novo Testamento, e é uma palavra composta, porque meta é mudança e noia é mente, então é mudança de mente. Então, quando ele falava arrependei-vos, ele estava querendo dizer para os seus ouvintes: vocês precisam mudar a mente. E à medida que vocês mudarem a mente de vocês, o comportamento seja também transformado a partir dessa nova perspectiva de pensamento. Então, a mudança da mente que leva à mudança do comportamento da vida. Esse era o batismo de arrependimento que João Batista pregava.
Então, o batismo, ele de fato, ele levava as pessoas ao Rio Jordão, e ele fazia essa anunciação do arrependimento, e aquele que aceitava esse batismo do arrependimento, era batizado naquelas águas do Jordão ali, e esse batismo simbólico era justamente o testemunho da mudança que ocorria daquele que se dava a esse batismo. E se a gente for pensar em termos de biologia, a metanoia é algo muito parecido com a metamorfose, aquela mudança da fase da larva para a fase adulta, de insetos e de alguns anfíbios também. E como eu disse, as mudanças elas são necessárias para a gente poder crescer, para o nosso desenvolvimento, tanto na natureza quanto no ser humano. Se a gente não mudar, a gente vai ficar sempre no mesmo local, naquele mesmo ponto de partida. A criança ela é convocada, é convidada a crescer. E nós estamos em crescimento biológico, físico, até um determinado ponto da nossa vida. Depois a gente começa a crescer em experiência, em maturidade. E a gente começa a crescer em relacionamento. A gente começa a crescer e mudar em aspectos da nossa vida, de pensamento, mas a convocação que ele faz aqui, ela tem a ver com o plano de Deus, porque quando ele fala dessa metamorfose ou dessa mudança, dessa metanoia, ele está querendo que o homem seja impulsionado para ser algo melhor. E um cristão, aliás, o reformista chamado Lutero, ele afirmou que não voltar a fazer determinada coisa, que é justamente o fruto do arrependimento, é a essência desse mais verdadeiro aspecto de mudança, que é a metanoia. Então, na experiência de João, a gente pode ver alguns desafios de mudança que podem tornar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso pensamento e, principalmente, a nossa espiritualidade mais afinada, melhor, diante de nós mesmos, do mundo e dos homens. E eu queria estar falando contigo, ou com os irmãos aqui, aquele que está em casa também, sobre essa questão da mudança, porque nós somos convocados a mudar, e a partir do pensamento de João, eu queria dizer que você precisa, num primeiro momento, mudar os seus hábitos, e isso tinha muito a ver com o que João pregava. Hábitos são repetições de pensamentos e comportamentos que vão formatando o nosso mundo e a nossa maneira de ser. Então, o hábito, ele tem uma força assim poderosa na nossa vida, porque, para melhor ou pior, ele nos molda, ele forma o nosso caráter, ele forma os nossos traços morais e a nossa personalidade. Existe até um artigo da neurociência, que é uma ciência que trata do sistema nervoso, que diz que quanto mais você realiza uma ação ou se comporta de uma determinada maneira, mais ela fica fisicamente conectada ao seu cérebro e às suas ações. Então, quanto mais você repete, mais aquilo vai fazer parte das suas características dentro do seu cotidiano. Um pensador, ele disse que nós somos aquilo que repetidamente nós fazemos. Então, aquilo que você faz muito é aquilo que você pode ou vai se tornar. Então, se você, repetidas vezes, você age de forma violenta, você tem tendências a ser ou ser identificado como uma pessoa agressora, ou com uma pessoa com tendências de agressividade. Se você tem um costume de mentir, e repetidamente na sua história, você assume esse aspecto como um aspecto normal da sua vida, você vai ser um mentiroso, porque você vai criar hábitos disso. Se você é um cara desbocado e por qualquer situação, mesmo sendo cristão, você solta uma ou meia dúzia, você vai se tornar um cara com esse padrão. E pode chegar um tempo em que você vai ter dificuldade, porque você adquirir principalmente maus hábitos é muito fácil. Agora, você retirar esses maus hábitos de si exige um esforço e uma dificuldade. A mensagem de João Batista era que os seus ouvintes mudassem os padrões, mudasse a forma de viver, mudasse a forma de pensar, e que isso refletisse no comportamento cotidiano, que mudassem os seus maus hábitos. Então ele vai dizer lá em Mateus 3,3, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Quando ele diz aqui, façam veredas retas, transforme o teu modo de ser, para você preparar aquele que vem, que é o Cristo, que depois ele vai dizer que é muito maior do que Ele. Lá em Lucas 3,8, ele vai dizer, você precisa dar frutos que
que mostrem metanoia, mudança de mente, que vai mudar o seu caráter, o seu comportamento. Os maus hábitos, no caso deles ali, tornavam aquelas pessoas piores. E o mundo está cheio de gente ruim, de gente que vai se piorando por conta dos maus hábitos. Então, aquelas pessoas ali, a cada tempo, eles se tornavam mais distantes de Deus. E aquela voz que clamava no deserto, ela estava querendo preparar caminhos retos, pessoas que conseguissem viver novos hábitos, melhores hábitos, para poder usufruir de forma melhorada também do reino de Deus. E João desafia esses seus ouvintes a criarem hábitos diferentes, para que suas ações, elas também se revelem em mudança verdadeira. E, à medida que ele fala, algumas pessoas começam a perguntar a João: o que a gente deve fazer então, João, para a gente poder mudar, para a gente se arrepender, para a gente ser diferente? E ele começa a dar dicas assim bem práticas para aquele povo. Então, para a multidão, João diz lá no versículo 11 de Lucas 3, sejam generosos. Então, para ele falar isso, talvez ele identificasse que existia uma certa arrogância, um certo egoísmo no meio daquele povo ali em geral. Ele fala: vocês precisam ser generosos, vocês precisam estar com o coração um pouco mais aberto à aceitação do outro, a oferecer algo bom para o outro. E a pergunta, ela valia também para os cobradores de impostos, e lá no verso 13, ele vai dizer: vocês que cobram impostos, que no caso ali eram os publicanos, e fala: não pratiquem a corrupção. Então, um traço da repetição dos maus hábitos daquela sociedade era a corrupção, era o engano do povo, era alguém que usava, talvez, o nome de servidor público, na verdade, para poder se servir daquilo que o empreendimento público poderia garantir a ele. E a gente vive num mundo contaminado assim, e você vive, e às vezes isso alcança a nossa igreja, e a gente tem notícias infelizes de igrejas envolvidas em planos de corrupção, e às vezes até no meio de política e de politicagem corrupta também. Então, João Batista está falando algo ali que talvez, se fosse ouvido já naquele tempo, e se eles desde aquele tempo tivessem hábitos melhores e perpetuasse isso de geração em geração na história, a gente não viveria hoje aquilo que a gente está vivendo, de pessoas ou personagens públicos, e às vezes com um nome, ou pelo menos tendo essa alcunha aí de cristão, fazendo o que fazem, vivendo como vivem, no meio da prática de corrupção. Ele não poupa ninguém, e ele vai dizer que também, no caso ali, os soldados, os militares, eles deveriam ser mais justos no cumprimento do seu dever. Então, João, ele vê uma sociedade que ela está esfacelada. Ele vê pessoas que, por conta dos seus maus hábitos, estão se destruindo, estão se desintegrando. E ele faz esse desafio para que eles possam ter uma vida diferente através do arrependimento, que a gente vai entender aqui com a metanoia, a mudança de mente que transforma o comportamento. Então, se você quer ser transformado, meu irmão, você que está ouvindo a gente também, se você se diz um regenerado em Cristo Jesus, não existe outra solução para o crente, aquele que aceita Jesus, que aceita o empreendimento do cristianismo e do evangelho. A transformação, o arrependimento, ele tem como conteúdo você criar novos hábitos, hábitos que correspondam àquilo que Jesus faria em seu lugar. Então, diante desse conflito do mau hábito, a grande pergunta seria: o que Jesus faria nesse instante no meu lugar? Então, meu irmão, minha irmã, para com o negocinho, para com aquilo que você sabe, que o Espírito Santo de Deus fala no teu coração e fala: isso não vem de Deus, isso não é bíblico. Essa paradinha aí não faz parte do conjunto que Deus chama do bom caráter cristão. Então, faça diferente, para de dar jeitinho. Essa história de, o brasileiro sempre dá jeitinho para alguma coisa. O brasileiro, você cristão, não. Você tem que agir como a Bíblia diz, como Cristo quer, a ética cristã. Se não existisse Cristo, se nós extraíssemos de Jesus Cristo o projeto de salvação,
a questão da espiritualidade e tratássemos Jesus Cristo só como um homem, é quase que unânime na história e na sociedade. É o homem mais exato, mais perfeito, que tem um tiro mais certo que já viveu nessa terra. Porque a ética de Cristo é a ética de bondade, de generosidade, de compartilhamento, de compaixão, de vida que pensa no outro, para que todos possam viver bem, de bons hábitos. Então, pare com aquilo, que por conta dos seus maus hábitos, aí você sabe, talvez aqui, você em casa também, eu também sei dos meus, com aquilo que, por conta do seu mau hábito, te afasta de Deus, e que a qualquer momento pode fazer a casa cair, pode fazer com que você caia até em desgraças. Então, a transformação, o arrependimento de João aqui, ele vai ter a ver muito com esse exercício prático, de você tornar a tua vida com novos hábitos. E, às vezes, para isso, você precisa mudar as suas amizades. Você precisa mudar o meio em que você está envolvido, com as pessoas que estão ao seu redor. Então, nós vamos ver no texto, lá em Lucas 3,12, que aqueles publicanos que ele falou que eram corruptos, também vieram para ser batizados. Então, eles começaram a colocar a mão na consciência e falaram, poxa, eu quero esse arrependimento. E eles perguntaram, mestre, o que nós devemos fazer? Olha que coisa interessante, eles olham para Jesus, no caso aqui, olham para João Batista e reconhecem João Batista como um mestre. Publicanos, a gente sabe que eram judeus, que eles, na grande maioria, eles eram corruptos, e eles cobravam imposto em favor de Roma, mas contrário ao seu próprio povo. Então, existia uma rixa enorme desses judeus publicanos, que eram um tipo de um fiscal da Receita, e que colhia do judeu para poder entregar ao Império Romano. Eles eram reconhecidos, alguns dizem, como amigos de César, do imperador. Vocês são amigos do César, vocês são odiados por nós, porque vocês não estão a favor do seu próprio povo. Só que esses que chegaram até João Batista, eles queriam a metanoia. Eles chegaram até ele, reconheceram ele como mestre e perguntou, o que a gente deve fazer para a gente poder ser transformado? Porque eles foram impactados pela pregação de João, e eles não queriam mais aquela amizade com Roma, agir do jeito ou da forma como eles agiam, que levavam a eles a ter uma postura desleal, de ambição, de egoísmo contra o seu próprio povo, e foram até João arrependidos. É importante aqui a gente notar que João não pede para eles abandonarem o trabalho, fala, vocês trabalham para quem a gente considera inimigo, mas tipo assim, continua lá, tá? Mas estabeleçam limites nesse relacionamento. Então, a gente está aí no mundo, cada um tem seu emprego, tem gente que é policial, outros trabalham no judiciário, no executivo, professores, e em cada lugar a gente vai ver, às vezes, a corrupção acontecendo, a gente vai ver uma forma errada de se trabalhar. Então, a questão, para João aqui, que ele deixa entender, não é você sair desse meio, mas você não se envolver com isso e você estabelecer limites para que a tua vida tenha lisura ali no meio daquelas pessoas. Lá em Lucas 3,13, ele vai falar, não cobrem nada além daquilo que lhes foi estipulado. O que ele está querendo dizer com isso? Só continua com o teu trabalho, mas faça aquilo que é correto para ser feito. Então, ele dá um exemplo aqui de eu estar num ambiente de corrupção, de inimizade com aquilo que tem a ver com o Evangelho, mas eu não saio de lá, mas eu tomo uma postura, eu imponho limites, e eu começo, às vezes, até transferir para eles aquilo que seria um hábito mais ético, um hábito diferente, um hábito melhor. Mas, dependendo da situação, ou dependendo da nocividade, da amizade que você constitui, seja ela no trabalho, seja na rua, seja em qualquer lugar que você esteja, nenhum limite que você estabeleça vai tirar você de uma furada ou de uma desgraça, porque tem amizade que, de fato, ela não presta. Você pode falar do amor de Jesus, você pode falar, não, mas eu estou aqui com um plano de salvação para essa pessoa, sim, mas tu tem que dar passos atrás, você tem que impor limites, e às vezes você precisa se afastar em determinados casos. Por quê?
Aquele que tem problema de vício, ele não pode ficar no meio de viciado. Essa amizade não é uma amizade mais que vai conduzir ele a coisa boa. Ele pode arrumar qualquer meio de falar do amor de Deus, mas ele precisa se afastar, porque o corpo dele tem dependência química. E o cheiro, as pessoas, o lugar, tudo vai chamar ele novamente para aquele vômito, para aquela desgraça. Se uma pessoa ela tem problema com prostituição, ela tem que ficar longe desse ambiente, para que não volte para ele também, e por aí vai. Às vezes não tem jeito, precisa haver o rompimento. Lá em Provérbios 13, 20, diz que aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E as mamães aí que choram. E as mamães têm uma qualidade assim, muito interessante, de já conseguir perceber. Ah, meu filho, essa amizade não é boa para você. Esse relacionamento não é bom para você. A questão não é você desprezar o outro, mas a questão é você ter uma direção e você saber até onde vai o limite da contaminação e do prejuízo que você pode ter em relação a isso. E às vezes você é o próprio prejuízo. Aí o conselho é o contrário, é o outro que tem que se afastar de você. Então, nem sempre quem está do seu lado está com você. Tem gente que está do teu lado e tem gente que está do teu lado por muito tempo e não consegue ser teu amigo, não é leal a você. A qualquer momento pode te dar uma rasteira. Isso em qualquer ambiente também. É a amizade tóxica que se fala, não é isso? Não é isso? Que contamina você, que torna você completamente assim, dependente, às vezes você não consegue, absurdamente você não consegue perceber. Eu estava lendo essa semana sobre um artigo de psicologia e estavam falando de narcisismo perverso. É aquele que se diz seu amigo, que está do teu lado o tempo todo, caminha contigo e fala que vai te ajudar, mas por trás ou nas intenções do coração, o camarada só está querendo te ferrar. E quando você não percebe isso, você acaba se ferrando mesmo, porque você tem uma noção equivocada dessa relação amizade, e você não consegue enxergar isso. Então, às vezes, você tem que mudar as suas amizades por conta disso, porque você não consegue contaminar, ou você não consegue levar as pessoas quem você é em Cristo, mas a pessoa que traz aquilo que ela é, e às vezes podridão daquilo que ela é, para a tua vida. E quando você vê, você está arrasado, você está afastado, a graça, ela não tem mais importância para você. Então, constitua amizades que, de fato, você possa transmitir para ela coisa boa, coisa ética, o amor de Cristo. Mas perceba também o que as suas amizades traz de contrapartida. O Salmo 1, no versículo 1, vai dizer que feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então, um conselho aqui do salmista. Com quem você tem andado, como que você anda, e quais são as influências daquele que anda contigo, tem trazido para a tua vida. De que forma a amizade ou as suas amizades têm aproximado ou afastado você de Jesus Cristo. Vou te dizer uma coisa, o jovem então, o que mais afasta o jovem de Deus são as amizades. Amizades equivocadas, amizades corrompidas. Eu me afastei durante um tempo na minha adolescência de Deus por conta das amizades. Mas eu também fui um mal para algumas pessoas. Eu também me tornei uma má amizade para alguns. Eu precisei restabelecer isso em Deus. Eu precisei estabelecer limites também das amizades que me contaminavam, para que eu pudesse produzir novamente frutos do arrependimento, frutos de mudança que me levam até Deus, que me fazem crescer no Senhor. E, finalmente, aqui, a gente vai ver que João, ele olha para uma direção e ele sabe exatamente a quem ele quer servir e seguir. Então, as palavras de João, a gente viu aqui que ela alcançou vários ouvintes.
Então, ele falou com publicanos, ele falou com uma grande multidão, ele falou com soldados, ele falou com as pessoas que estavam ali próximas a ele também, com um público também, assim, voltado à religiosidade judaica. E João, ele foi reconhecido no meio desses, como mestre, eu disse lá. E lá em Lucas 3,15, a gente vai ver que o povo também olha para João e vê nele a expectativa de que ele seria um Messias. Então, talvez o povo olhasse para ele e falasse, poxa, aquilo que a gente espera tanto, o grande Salvador, pode estar na imagem, na personalidade desse homem, de João Batista. E lá em Lucas 3,15, a gente vai ver assim, o povo em grande expectativa questionava em seus corações se acaso João não seria esse Cristo. Mas no versículo seguinte, João deixa muito claro e diz para todos a quem ele servia: eu os batizo com a água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João ele começa a afastar de si, diante daquela situação ali, em que as pessoas começam a ver nele o Messias, começam a ver nele um grande mestre, aquele que ensina, ou talvez aquele que levasse o povo para a saída da grande desgraça que o povo vivia ali na expectativa da vinda do Messias. Mas João, ele afasta essa pretensão dele mesmo, e ele mostra que a sua atividade é uma atividade só que prepara os caminhos daquele que é maior que ele. Ele fala, eu prego para vocês o batismo do arrependimento, e isso nada mais é do que só um sinal terreno que vai apontar para algo que é muito mais poderoso, Jesus Cristo. Então é este que deveria ser seguido, na perspectiva de João. É este quem detinha o verdadeiro batismo e o poder da salvação. A gente viu lá atrás que João, ele era um eremita, João, ele era um homem do deserto, um homem extravagante da forma como vestia. João chama as pessoas para o arrependimento, mas ele não chama as pessoas para viver do modo como ele vive. Ele chama as pessoas para viver do modo daquele que é maior que ele, que é Jesus Cristo. E ele vai dizer lá em João 1,28, esse é o Cordeiro, quando ele vê Jesus passando, ele fala, é esse que é o Cordeiro, é esse que vocês devem seguir, é esse que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na condição de povo, toda hora a gente se distrai, e a gente acha que o poder está em outras coisas, que o poder está nos Joãos que a gente vê no nosso dia a dia, que o poder está em outras coisas, que às vezes nos pega na nossa caminhada e torna o evangelho mais importante, menos importante do que aquilo que a gente quer adquirir, daquilo que a gente pensa, por exemplo, e a gente desvia o nosso olhar para coisas, para nomes, para homens, esquecendo que a salvação da humanidade sempre esteve em Jesus Cristo. E alguns começam a confundir a sua caminhada. Uma caminhada que às vezes começa com Jesus, com a igreja de marca. E a gente vive um tempo que a igreja de marca é muito interessante, porque a igreja de marca ela traz status para você. Você colocar aquele selo na traseira do seu carro, mostra que você está numa igreja que é a igreja considerada top, às vezes no mercado. E uns preferem aderir ao que hoje a gente poderia considerar assim, o evangelho multinível, né, que é o evangelho que você precisa ganhar muito, é o evangelho exponencial, é que é onde você investe, você recebe 7 vezes mais, 10 vezes mais, 100 vezes mais, e por aí vai, nessa pegada do evangelho multinível que a gente conhece como o evangelho da prosperidade. E outros preferem deixar, às vezes, a igreja para seguir o pastor mega mídia. Porque é fácil demais, gente, tá? Você ser um pastor, ou não diminuindo a qualidade desses que empreendem desse jeito, mas você ser um pastor pregador de a cada domingo estar numa igreja e você não cuidar de rebanho nenhum. Uma característica básica do pastor é cuidar de rebanho, cuidar de gente, enfrentar problemas, conviver com a diversidade, você tentar canalizar. Mas alguns que nem se consideram mais pastores, mas se dizem palestrantes, que andam por aí e que começam a ganhar uma mega proporção nas vias midiáticas,
E o crente começa a seguir essas pessoas. Às vezes você deixa de vir no culto para poder seguir a palestra, o movimento, aquele cultão, né, que vai acontecer em tal lugar, porque é mais fácil para você. Porque ali você talvez não vai ser repreendido, não vai ser aconselhado, não vai ser admoestado, não vai viver o dia a dia. Esse pastor ele não vai conhecer você na sua intimidade, vai chamar você para um pouco mais para a responsabilidade, vai mostrar para você qual é a qualidade do verdadeiro arrependimento que talvez falte em você na sua caminhada. Então você é o crente flutuante ali, seguidor desses mega mídias. Mas Jesus ele não nos chama para isso. Ele fala, ó, eu sou o bom pastor, a ovelha que eu chamo me conhece, e quando eu falo também, ela ouve a minha voz. Há essa relação de intimidade, e o tempo todo, ele vai chegar perto, ele vai estar junto. Ele fala, se você quiser me seguir, pega a tua cruz, vem e segue, mas eu não vou te abandonar, na sua dificuldade eu vou estar junto. Quando você achar que você caiu, você vai estar no meu colo, você vai ser representado sempre por mim. E a atribuição desse Cristo como pastor, ele acaba chamando vocacionados na terra, para que possam imitá-lo nessa qualidade também do cuidado. Mas a gente confunde a caminhada com Jesus, a caminhada do Evangelho, dentro de uma comunidade de fé em que a gente pode dividir as nossas diferenças, compartilhar as nossas dificuldades, e a gente conseguir melhorar, crescer, com aquilo que o outro fez e que você não concorda muito, com aquilo que você fez e que o outro chamou a tua atenção, te admoestou em amor. Então nós precisamos, de fato, e vivemos um tempo em que há a necessidade da gente escolher a quem nós queremos seguir e servir. Coisas, nomes, homens ou Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Para João foi muito bem claro. Ele viu Jesus passando e falou, olha lá, olha para ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou eu, não. Eu não sou a estrela da festa. Aliás, o cristianismo, ele não traz estrela. Ele traz Cristo. O Evangelho do amor. Uma caminhada que assim como ele enfrentou algumas dificuldades, propõe para a gente também. Mas sempre, sempre com esperança. Mas é preciso querer mudar. Então, assim como Josué um dia escolheu, ele falou, eu e minha casa, a gente escolheu quem a gente vai seguir. Eu não quero adorar esses deuses, eu escolhi a quem eu quero seguir. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Assim como todos os profetas, no meio de todas as dificuldades que eles viveram, dentro de um chamado completamente louco para cada um deles, falar, caramba, é impossível eu fazer isso que o Senhor está me chamando para fazer, mas ainda assim, eles se entregaram para isso, porque eles sabiam a quem eles estavam seguindo, assim como Pedro, assim como Paulo, assim como João Batista. Escolha a quem você verdadeiramente precisa e deve seguir, a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. É tempo de mudança. Eu queria estar orando por você e pela sua vida, para que você possa fazer algumas reflexões enquanto cristão em Cristo Jesus. Como é que você tem andado? As direções que você tem tomado, os caminhos que você tem escolhido, os hábitos que você tem criado, que tem afastado talvez você de você mesmo, daqueles que caminham contigo dentro da tua casa, tem afastado você de Deus. Talvez você precise ainda, como crente, experimentar esse arrependimento de coisas que você vem fazendo e que está completamente fora do projeto de Deus para a tua vida. Agora, se você escolher caminhar com Jesus Cristo, seguir Jesus Cristo, servir Jesus Cristo, não olhe para coisas, não olhe para nomes, não olhe para status e títulos, olha para Ele e tente identificar através do comportamento do Cristo, qual é a igreja que vive imitando Ele também, qual é o caminho que imita esse Jesus Cristo, e faça uma reflexão, para que você esteja num lugar, tá? Eu creio que aqui nesse lugar, a gente tem se esforçado bastante, para a gente viver essa qualidade de cristianismo, um cristianismo que tenta imitar Jesus em amor, em compaixão, cristianismo que tem tentado
a todo tempo afastar o preciosismo, o estrelismo. Tudo que a gente faz aqui, que a gente constrói, para a gente é mera ferramenta. O palco, o som, o louvor bonito, as luzes, uma ferramenta. Mas o que realmente importa aqui dentro, que deve importar, é que nós adoramos, nós servimos a Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador do mundo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe tua casa, feche seus olhos, deixa eu orar por você. Já está terminando o nosso culto essa noite. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque a gente está aqui na tua casa para te louvar, para a gente entender, Pai, que as mudanças elas são necessárias, mas todo limite, Pai, de mudança deve esbarrar na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, naquilo que Jesus faria, Pai, em situações em que somos submetidos. Deus abençoe os meus irmãos, que talvez, por conta de alguns maus hábitos, estão longe do Senhor hoje, por conta de maus hábitos, estão entrando em rota, Pai, de colisão com amigos, com parentes, em seus próprios relacionamentos, de casamentos. Em nome de Jesus, que a gente possa se espelhar no Senhor e conduzir, Pai, a repetição daquilo que nós fazemos a cada dia, a partir daquilo que é a tua vontade, daquilo que é o seu querer. Deus, nos ensine a cada manhã a gente levantar a nossa cabeça para erguer os nossos olhos e falar: hoje eu vou continuar servindo ao Senhor. O Senhor é o meu Deus, Jesus Cristo é o Cordeiro dele que tira o pecado do mundo. E eu me alegro em continuar, Pai, a cada dia a servi-lo. Que a gente possa experimentar isso a cada dia, em nome de Jesus. Que o teu amor, que a graça de Jesus, que a companhia do Espírito Santo possa estar com a gente agora, no retorno de todos para a sua casa, até o dia da sua volta, até o dia em que a gente se encontrar com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode ficar de pé, nós estamos nos despedindo essa noite. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana.